你好，晚上好，我要安上我是巴西人，安全又平安。我要的一个水，约翰福音3:16，先爱世人，先知将他的独生子赐给他们，让一个像他的不子没完放的人高山。Amém? Boa noite, gente. O que eu falei foi boa noite, me apresentei, né? Falei meu nome, André. E por último eu li João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E é com base nesse texto que eu gostaria de... Primeiramente vou apresentar minha família, né? Vocês estão vendo, meu nome é André, minha esposa e minha filha. A gente está se preparando para mais uma jornada que Deus tem nos dado. E é com grande alegria que a gente está aqui hoje. Ela está em outra igreja, também divulgando o nosso trabalho, falando daquilo que Deus fez e continua fazendo. Eu falei agora em mandarim, né? Estou vendo aqui o pastor Eli, servi muito tempo com a filha dele e a gente estava lá e foi bênção demais. E essa é a nossa família. Deixa eu passar aqui. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema muito importante. Uma igreja global, uma igreja local em um mundo local. A foto dessa menininha dentro de uma tenda nos revela verdades importantes. Hoje, num mundo polarizado, globalizado, a gente pode estar onde a gente estiver, mas a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você pegar o seu celular, você pode ter notícias de qualquer lugar do mundo. E é isso que a gente quer trazer como pensamento para nós como igreja. Como uma igreja local pode se tornar global? Como uma igreja local, ela tem a possibilidade de ser uma igreja global. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês em Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E para introduzir esse texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos umas verdades que são bem brutais para nós como cristãos. Um grupo de missionários recebeu 100 cestas básicas e eles mapearam o local, eles fizeram todo um estudo de um cenário para distribuir essas 100 cestas básicas. E esse estudo demonstrou o seguinte: 29% das pessoas, elas não tinham nenhuma condição de se alimentar. Elas viviam numa situação de extrema calamidade. 38% dessas pessoas, elas até tinham como comer, mas a escassez de uma boa comida as fazia estar numa condição de risco.
27% desse grupo, eles se alimentavam mal, mas não porque eles não tinham condições. Eles tinham condições de comprar, mas eles preferiam se alimentar mal. Os fast foods da vida, as pizzas. Então eles gostavam disso, eles preferiam não se alimentar bem. E apenas 6% desse grupo se alimentava bem. Então esse grupo de missionários pensou como fazer a distribuição dessas cestas básicas. E aí eu pergunto para a igreja, como será que esses missionários dividiram essas cestas básicas? Será que eles pegaram tudo e deram tudo para aqueles 27%? Ou eles fizeram uma divisão igualitária para todos? E a gente tem as seguintes condições de como eles repartiram essa cesta. 72 cestas eles pegaram e deram para o grupo que tinha como se alimentar bem e o grupo que se alimentava mal, mas por vontade própria. 25 cestas eles deram para aquelas pessoas que não tinham como se alimentar muito bem, mas ainda assim se alimentaram. E apenas 3%, 3 cestas, eles deram para aquele grupo que não tinha o que comer. Não sei vocês quando veem esse retrato, mas eu quando vejo esse retrato, eu acho injusto, ou não? Como é que você se sentiria com essa repartição dessa cesta dessa forma? Eu vou passar um vídeo que vai demonstrar. Deixa eu só me conectar bem aqui com o projetor. Oi? Abre o computador. Tem um vídeo aqui? Isso. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto, nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C?
Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Esse é o retrato daquilo que nós temos compartilhado com o mundo. Eu não quero que a igreja se prenda na questão financeira, como nossa irmã promotora falou. Os missionários precisam de outras coisas, mas apenas 3% da nossa força missionária está sendo enviada para aquelas pessoas que não têm chance alguma de ouvir do Evangelho. E nós, como igreja, como vai ser a nossa decisão? Como é que vai ser a nossa resposta a isso? Em Mateus 24, 14, vai falar que o fim só vai chegar depois que todos ouvirem a boa mensagem do Evangelho. E uma igreja local comprometida com Cristo, com a mensagem de Cristo global, ela precisa reagir a isso. Meu chamado se deu em 2002, quando eu estava num culto de missões como esse, a abertura da campanha de missões mundiais, e aí me apresentaram a janela 10x40. Na hora meu coração se encheu. Eu tinha apenas 5 anos de convertido, era bem novo, e o meu pastor pegou na minha mão e falou: é isso? Então vamos caminhar. E a gente caminhou até onde ele pôde caminhar comigo, porque Deus o chamou para a glória antes dele ver aquilo que ele
preparou, né, o servo que ele apostou, né, chegar aonde a gente chegou. Mas ele disse e sempre me mostrou algo, que aquilo que Deus promete no seu coração, não deixa que morra. E hoje, se Deus tem falado com você sobre isso, sobre pessoas que morrem sem nunca ter visto ou ouvido da glória desse nosso Deus, não feche seu coração. Procure seu pastor. Procure pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Porque não é simplesmente pegar, não, vamos embora agora, botar a mochila nas costas e ir. Existe algo que Deus vai tratar na sua vida para que você permaneça no campo. Eu vou mostrar mais um vídeo que ele vai falar sobre povos não alcançados. Esse é um vídeo mais curto. E minha guerra, isso. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar dos povos não alcançados. Atualmente, existem 196 países no mundo, mais de 16 mil povos distintos e cerca desses, 7 mil povos são considerados povos não alcançados. Quando são considerados povos não alcançados? É quando menos de 2% da população são cristãos evangélicos. Não existem cristãos suficientes para evangelizar, discipular o restante do seu povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil são considerados povos não alcançados e isolados, ou seja, sem igrejas, sem cristãos, sem missionários, ou seja, ninguém para alcançá-los. Onde estão esses povos? Já ouviu falar do círculo da maioria? Metade da população do planeta vive dentro desse círculo. Existem mais muçulmanos, hindus e budistas dentro desse círculo do que fora dele. Vivem mais de 4 bilhões de pessoas dentro desse círculo. Mais de 4 mil povos não alcançados. 75% dos povos não alcançados no mundo. Esse círculo hoje tem sido o grande desafio das agências missionárias. Sabendo que esse é o nosso maior desafio, temos enviado menos de 3% da nossa força missionária transcultural para essa região. Jesus nos deixou essa missão: ide, fazei discípulo de todas as nações. Ainda temos muito para fazer, mas juntos podemos cumprir essa missão. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Mateus 24:14. Países como Irã, Bangladesh, Afeganistão, China, Índia, Maldivas, Mianmar, Nepal, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Brunei. Todos esses povos carecem da glória de Deus, de ouvir a boa notícia do Evangelho que chegou a nós. Vamos juntos participar dessa obra? Podemos orar para que Deus possa fazer o mover dele no meio desses povos. Contribuir. Com as suas ofertas, ajudaremos que esses povos conheçam a Cristo. Mobilizando. A informação no mundo de hoje faz com que mais pessoas conheçam a causa e se engajem nessa obra. Indo. Mais força missionária agindo nessa região. Ide por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Amém. Possamos ter mais pessoas se dedicando e indo, deixando a sua zona de conforto para viver aquilo que Deus quer que vivamos. Em Atos 20, 24 vai dizer e mostrar para a gente justamente essa questão. Deus, ele chama cada um de nós como cristãos para cumprirmos o ministério que ele colocou nas nossas mãos. Um ministério que somente você, como pessoa de Cristo, pode cumprir
porque foi Ele que colocou nas suas mãos. E quando a gente se coloca nas mãos de Deus, a gente tem essa possibilidade. Estamos numa vila Miau, no sudoeste asiático. Para chegarmos nessa aldeia, caminhamos pelo menos 10 quilômetros a pé, fora a viagem que a gente já tinha feito para chegar até esse local. E são montes, vales, montanhas, então tem que ter preparo físico, né? E a gente chegou nessa casa e quando a gente se dispôs aí, né, a gente fez um voto com Deus. A gente falou o seguinte: Deus, a gente só vai comer aquilo que nos oferecerem. Se não nos oferecerem nada, a gente vai e vai ficar na tua graça, na tua provisão. Se eles oferecerem, legal. Primeiro dia, a gente ficou uma semana nesse local. Primeiro dia, ninguém ofereceu nada para a gente. E a gente estava com um rapaz, eu já era um pouco mais velho, né? E tinha um rapaz de 19 anos. Quem tem filho adolescente aqui sabe o que eu estou falando. Um adolescente com fome é complicado. E o primeiro dia foi muito complicado, mas o segundo dia Deus deu esse presente para a gente. Essa é uma família Miau, e a gente chegou achando que a gente ia conseguir compartilhar o Evangelho. Só que nesse vilarejo, eles só falavam cantonês, e a gente só falava o mandarim. Impossível comunicar o Evangelho. Mas Deus, ele é grandioso. Essa primeira senhorinha na frente de blusa, creio que seja vermelha ou roxa, né? Eu sou meio daltônico, tá? Eu não consigo distinguir muito bem as cores. Mas ela era a única nesse local que falava tanto mandarim quanto cantonês. E olha como é que Deus é maravilhoso. Ela recebeu o Evangelho na sua língua. E ela já pôde compartilhar esse mesmo Evangelho que ela estava recebendo para os seus familiares. Deus, ele é grandioso. E quando a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa, ele já mostra para a gente: não é vocês. Não se trata de nenhum de vocês. Se trata de mim. Se trata do meu poder. Se trata daquilo que eu quero fazer neste lugar. E a gente pôde ali compartilhar o Evangelho com essa família, ela recebendo o Evangelho na sua língua materna, já passando o Evangelho também para os seus familiares. E a gente passou uma tarde agradável ali. Nesse local a gente comeu, não vou falar que a gente comeu, mas a gente comeu, né? E eu gostaria de abrir a Bíblia, pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos 1:8. Que é a primeira característica de uma igreja local em um mundo global, se dá através desse versículo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A primeira característica de uma igreja local em um mundo global é o poder do Espírito Santo. É ser guiado por Ele. Eu costumo dizer que Atos deveria ser o nosso estatuto, o estatuto das igrejas, porque aqui contém tudo aquilo que uma igreja precisa ser para ser relevante no mundo global. E quando a igreja é relevante no mundo global, olha a minha guerra aqui com... E quando a igreja é uma igreja relevante no mundo global, ela faz isso. Nessa foto aí, tem cinco etnias diferentes. Tem o pessoal de Laos, tem o pessoal do Vietnã, tem o pessoal da Coreia do Sul, tem japonês e tem mais uma
Não tem chinês aí não, tá? Mas tem mais uma que eu esqueci. Esse foi o momento que Deus separou para a gente. Final de ano, nossos amigos asiáticos queriam saber o que a gente fazia no final de ano. E a gente mostrou para eles o que a gente fazia. A gente preparou um presépio, convidamos todos eles para a nossa casa e apresentamos o motivo da nossa alegria, da nossa festa. O porquê nós comemorávamos o Natal. Nasceu o nosso Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. E ali a gente pôde compartilhar com essas etnias, pôde falar do amor de Deus para eles. E desse grupo aí, só os japoneses que tinham esse entendimento de quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer na vida deles. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6,33. Mateus 6,33 vai dizer uma grande verdade para as nossas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a Igreja Global, ela entende que o seu compromisso é com o reino, ela busca em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Aí ao final dessa nossa caminhada de uma semana, que a gente só ia comer aquilo que eles oferecessem para a gente, e aí no final a gente está ali com um grupo de chineses, cristãos, compartilhando tudo aquilo que Deus fez durante aquela semana. E ali a gente compartilhou esse banquete, que é maravilhoso poder estar junto deles, proclamando e engrandecendo o nome de Jesus. A gente vai abrir nossa Bíblia agora também em Romanos 12:2. E a terceira e última característica de uma igreja local que tem o seu pensamento global. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A terceira característica de uma igreja local, em um mundo global, é que ela tem a sua mente transformada. Essa poderia ser uma foto da nossa vizinhança, daqueles que estão aqui próximos a nós. Mas ela foi tirada do outro lado do mundo, para a gente entender que as necessidades lá são as mesmas necessidades daqui. E uma vez que a igreja tem a sua mente transformada pela mente de Cristo, a igreja começa a se envolver com aquilo que Deus faz, tanto aqui quanto lá. A única diferença é que aqui a gente tem cristãos. A única diferença é que aqui a gente tem discípulos de Cristo. Lembra daquilo que a gente falou lá na introdução? Daquelas pessoas que tinham como se alimentar, mas preferiam se alimentar de forma diferente? Essas pessoas, elas não têm essa oportunidade. Para elas poderem experimentar a boa vontade de Cristo, pessoas como eu, como você, como pessoas que entenderam aquilo que Cristo os chamou a fazer, vão até elas e levam a boa notícia, a notícia de salvação, a notícia que vai fazer com que essa realidade seja transformada
Porque aonde Cristo está, realidades são transformadas. Aonde os discípulos de Cristo estão, realidades são transformadas, são mudadas. E isso serve de um alerta para nossas igrejas que caminham e buscam a face de Cristo, para que todos os dias a gente possa entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Naquele segundo vídeo que eu passei, eu falei de alguns países, como o Irã e o Afeganistão, como povos que precisavam ser alcançados. Há 45 anos atrás, nesses países, existia apenas 4.000 cristãos. 45 anos depois, essa realidade já transformou. Eles já saíram desse quadro de povos não alcançados. Milhões e milhões e milhões de pessoas aceitaram a Cristo nesses locais, nesses dois locais. A perspectiva hoje é abrir 2.000 pequenos grupos até 2027, tanto no Irã como no Afeganistão. Um país que há 45 anos atrás só tinha apenas 4.000 cristãos. Hoje falamos de milhões de cristãos. O poder de Cristo, ele quer se revelar a nós. E ele se revela a uma igreja que busca, que tem a sua mente transformada, que tem a sua mente voltada para Cristo, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão sendo acrescentadas dia após dia. Gostaria de chamar o Nairon aqui, e já estou finalizando. Eu gostaria de agradecer à igreja pela oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus fez conosco no campo e daquilo que Deus vai fazer. Hoje estamos nos preparando para voltar ao campo missionário. Estamos com o coração na Coreia do Norte. Em julho estaremos fazendo um treinamento e estaremos um mês em treinamento lá em São Paulo. E dando tudo certo, a gente no final do ano está indo. A Coreia do Norte hoje não está mais tão fechada. Estão permitindo agora até o turismo lá. Em 1980, eles passaram por uma grande fome e eles tiveram que abrir. E eles estão para passar novamente por essa mesma jornada de fome. Então, eles estão tendo que abrir um pouco as suas fronteiras. Esse é o momento que Deus vai usar brasileiros, latino-americanos, para colocar lá dentro pessoas que têm um compromisso com Cristo, para testemunhar da glória dele lá dentro. E nós estamos com esse objetivo de estar lá para testemunhar da glória de Deus, para fazer com que Deus seja manifesto a essas pessoas que todos os dias morrem sem esperança de Cristo. Eu gostaria de convidar vocês a estar orando por nós, porque é uma tarefa difícil. Uma coisa é a gente solteiro. Hoje nós temos uma filha de 4 anos e a nossa maior preocupação é com ela, com a segurança dela. Mas a gente entende que o mesmo Deus que envia é o mesmo Deus que guarda, é o mesmo Deus que sustenta, é o mesmo Deus que tira o medo dos nossos corações e nos motiva a estar no meio deles para proclamar a verdade que liberta. E agora eu queria fazer um último desafio com a igreja. Gostaria que vocês cantassem em chinês comigo. Todo mundo cantando em chinês comigo. Eu quero destravar a língua de vocês, para que vocês tenham também essa oportunidade de
falar um pouco também em outra língua, né? E aí eu vou... Tá dando para ler ali? Dá, né? Tá todo mundo com a visão boa? Vamos lá? Ó, eu vou falar, os irmãos podem repetir. Woshan Zan Wei Da Ge Soni Shan Min Zan Wei Da Qian Ji Dou Kan Jian Woshan Zan Wei Da. Vamos tentar cantar? Ou querem mais uma vez? Vamos lá. Woshan Zan Wei Da Ge Soni Shan Min Zan Wei Da Qian Ji Dou Kan Jian Woshan Zan Wei Da. Tem o refrão também, tem o especial da música também. Que esse é um pouquinho mais difícil, hein? Vamos lá. Até eu vou pegar uma colinha aqui. Ni Ji Shan Zan Min Pei Shan De Zan Mei Qian Xin Ge Song Woshan Zan Wei Da. Vamos lá? Woshan Zan Wei Da Ge Soni Shan Min Zan Wei Da Qian Ji Dou Kan Jian Woshan Zan Wei Da. De novo, Woshan Woshan Zan Wei Da Ge Soni Shan Min Zan Wei Da Qian Ji Dou Kan Jian Woshan Zan Wei Da. O especial. Ni Ji Shan Zan Min Pei Shan De Zan Mei Qian Xin Ge Song Woshan Zan Wei Da. De novo, Ni Ji Shan. Ni Ji Shan Zan Min Pei Shan De Zan Mei Qian Xin De Song Woshan Zan Wei Da. Vamos cantar mais uma vez? Woshan Zan Wei Da. Woshan Zan Wei Da Ge Soni Shan Min Zan Wei Da Qian Ji Dou Kan Jian Woshan Zan Wei Da. Todos conhecem essa música, né? Em português. Quão grande é o nosso Deus. E nosso desejo do nosso coração é que todos possam declarar isso. Woshan significa o meu Deus. Woshan Zan Wei Da é o grande Deus. É o Deus poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que faz com que o improvável aconteça. Ele faz com que o impossível seja possível. Porque esse é o nosso grande Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que se revela a nós
o Deus que se revela àqueles que não têm esperança. Hoje, Cristo, Ele falou, na palavra de Deus, fala que se nós não clamarmos, se nós não falarmos, as pedras iriam falar. Na nossa cidade, há uns 3 anos atrás, apareceu um muçulmano que disse que sonhou com alguém vestido de branco, se declarando o Cristo que queria salvar. Esse muçulmano, com muito dinheiro, pesquisou os países cristãos, e um deles, o nosso Brasil. E ele veio parar, por que cargas d'água eu não sei, em Goiânia, e na primeira igreja batista em Goiânia. E ele perguntou: quem é esse Deus? Quem é esse Jesus? O mundo está sedento por Cristo. E nós como igreja de Cristo, precisamos dar o próximo passo. A gente precisa se envolver com essa obra. Porque Deus, se Ele estalar o dedo, todos vão ouvir. Mas Ele quer que você, quer que as igrejas se envolvam nesse chamado mundial, para que todos possam ouvir dele. Deus, Ele chama você, chama essa igreja. Ele fala fundo ao coração dos seus. E hoje, se Deus fala ao seu coração, não cale a voz dele. Permita que Ele haja na sua vida, através da sua vida, para que mais pessoas possam conhecer a Ele através da sua vida. E a gente traz esse desafio para as igrejas. A gente precisa de pessoas. Cristo precisa de trabalhadores para a sua seara. Cristo está chamando cada um de vocês. E se Deus chama, não endureça o seu coração, não feche. Permita que Ele trabalhe no seu coração, que Ele traga amor ao seu coração por essas pessoas que não têm esperança, não têm a mesma esperança que nós. Deus, Ele quer mover neste lugar. Deus, Ele quer chamar mais pessoas. Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu sou o mais improvável de ir para lá. Eu não tenho boa saúde, eu não tenho nada que me qualifique para isso. Não tenho. E isso é verdade. Mas uma vez que Deus fala, Ele faz. Eu sou diabético tipo 1 e quando minhas taxas de açúcar baixam, eu fico muito ruim. Então eu não tenho condições de fato de ir. Mas acreditem, os 2 anos que eu passei na China, eu não tive uma crise, nem de hiper, que é o açúcar alto, e nem de hipo, que é o açúcar baixo. Para vocês terem a ideia de como Deus cuida. E depois disso, eu falo que não existe impossível para Deus. Algumas pessoas falam: não, mas Deus tem que te curar. Eu falei: não, Deus, Ele vai curar se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele vai me manter bem aonde eu estiver. E é assim que Deus faz. Então não tenha medo se Deus te chama e você fala: mas eu sou ruim de aprender línguas, outros idiomas, eu sou ruim por isso, por aquilo. Todos nós somos maus, né? Romanos vai dizer isso pra gente, que todos pecaram, estão separados da glória de Deus.
Paulo vai falar que dos pecadores, eu sou o maior. E nós somos os maiores pecadores. Mas a gente carrega conosco a esperança de Cristo. A gente carrega conosco a esperança da glória. De que o nosso Deus veio e morreu por nós. Deixou toda a sua glória para sofrer pelos nossos pecados. Para que a gente pudesse proclamar essa esperança que a gente tem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E se você se sentiu tocado por Cristo, eu gostaria que no final a gente pudesse conversar, a gente pudesse trocar uma ideia e que não deixe isso se apagar no seu coração. Eu levei 10 anos do meu chamado até a minha ida. E esses 10 anos Deus mostrou o grandioso poder dele sobre mim. Então Deus, ele não quer uma geração fast food. Deus, ele quer uma geração que se prepare, que crie uma dependência dele, um relacionamento com ele. E Deus chama cada um de nós para esse relacionamento mais próximo, para esse relacionamento mais íntimo, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor tem se mostrado a pessoas que o Senhor quer salvar. Deus, não deixe que a gente fique fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Deus. Mas leva-nos, ó Pai, contigo, ó Deus, para realizar as obras que o Senhor colocou nas nossas mãos para realizarmos, ó Deus. Pai, nós somos maus, ó Deus, mas o Senhor é um Deus bondoso. É um Deus que um dia nos atraiu e nos chamou para viver, ó Pai, debaixo da Tua glória, debaixo da Tua graça. E Deus, eu te peço que hoje, se o Senhor tem chamado pessoas, ó Deus, para essa missão, Deus, aqueça isso nos corações, ó Pai. Não deixe com que as distrações do mundo tirem o nosso foco, mas façam que a nossa mente seja transformada e renovada todos os dias, para que a gente possa entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para nós. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa igreja compartilhando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa igreja continue sendo atuante e firme, ó Pai, aqui neste local, porque foi para isso que o Senhor estabeleceu essas igrejas, ó Deus, essa agência do Senhor aqui na terra, para que ela seja diferente, para que ela faça diferença aqui. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa abençoar essa igreja para louvor e honra e glória do Teu santo nome. É com essa minha oração que eu te peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu gostaria, para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês também. A gente precisa de mantenedores, né? A gente precisa de pessoas que orem por nós, na verdade, né? E a gente tem um alvo de 500 pessoas orando pela gente. Até o final do ano, a gente precisa de pelo menos 500 pessoas orando por nós. Então, antes de sair e ir para a sua casa, converse comigo, pegue um panfleto de oração para que vocês orem por nós, pelo nosso ministério, pela nossa família, por aquilo que Deus quer fazer por nós. Amém? E aí eu vou deixar também um cartãozinho para vocês orarem pelas mobilizações que temos feito, né, que a Junta de Missões Museais tem feito. E eu trago também um abraço da nossa primeira igreja, do pastor Rubens, né, para essa igreja que nos liberou para estarmos aqui hoje, né. Minha esposa não está aqui, porque ela está numa outra igreja, falando em uma outra igreja, na Redenção, né, também sobre isso que a gente acabou de falar aqui hoje. Amém? Muito obrigado.